estava lá na sala de recuperação, eu não podia entrar, então eu ficava lá, tinha que sair do hotel, eu fiquei sozinho no hotel, ele estava no hospital, e eu, com o meu inglês meia tigela, né, tinha que achar um taxista que falasse inglês e falasse pouco para ele ser mais ou menos igual a mim, porque se ele falasse muito também eu não ia entender, nem ele ia entender. O pior é o holandês, né? O holandês é um alemão assim muito mal falado, né? Muito pior do que o alemão, né? E eles misturavam o alemão, o holandês, inglês, então era um desespero, né? Eu vivia com um papelzinho escrito com 2 endereços. Falei, olha, eu não posso me perder desses 2 endereços. O endereço era do hospital. Falei, mesmo que aconteça qualquer coisa comigo, me levem para esse endereço. E o outro endereço era do hotel. Então era assim, né? Eu vivia do hotel para o hospital, do hospital para o hotel. Aí eu chego lá um dia de manhã e ele foi para o quarto. Eu cheguei no quarto, num quarto bonito, assim, com um equipamento de primeira, né? A cama parecia assim um jumbo, né? Cheia de coisa para tudo quanto é lado e tal. O Paulo lá, esticadinho lá, não podia nem se mexer. A cirurgia que ele fez foi de hérnia no abdômen, então ele tinha que ficar assim, não podia se mexer, né? Então, estava lá, e eu fiquei ali na poltrona quietinho. Paulo, como é que tá? Tudo bem? Tá? Não, tá tudo bem, tudo bem. E você quer alguma coisa? Não é? Eu posso ajudar, né? Eu estava lá como enfermeiro, como tudo, né? Qualquer coisa que precisasse, tô aí, né? Aí, de repente, depois de algum tempo, que ficou ali paradinho, ele disse assim, eu queria levantar um pouquinho a cabeça e tal. Mas você quer o quê? Um travesseiro? Não, levantar a cama um pouquinho. Bom, do lado da cama tinha um painel assim com uns 35 botões, né? Botão e tudo escrito numa língua que eu não faço a mínima ideia que seja aquilo, né? Para mim podia ser chinês, japonês, coreano, não fazia diferença nenhuma, né? A instrução nos botões, né? Eu falei, Paulo, eu tenho um problema aqui, cara, como é que mexe esse treco aqui? Porque a cama, como eu falei, ela parecia um avião, aquele negócio, né? E o painel que estava ali, bom. Falei, Paulo, eu não sei mexer nesse negócio aqui, eu vou mais ou menos aqui, tá bom? Vamos lá? Você quer o quê? Subir a cabeça, né? Aí eu apertei um botão e começou a mexer um pouquinho bem. Não é isso. Apertei de novo, não. Aí vou pra cá, eu falei, bom, então eu vou apertar um botão mais pra cima, porque a cabeça é mais pra cima, né? Certo? Então a gente tem que usar o raciocínio, né? Eu aqui, muito inteligente, né? Então eu falei, não, então vamos ver. De repente esse botão que eu apertei era do meio, subiu o meio, agora eu quero, né? Aí eu peguei, fui mais pra cima ali e apertei um botão. Gente, aquela cama começou a fazer assim, ó. Ela começou a fechar como se fosse... Por favor, para esse negócio. E como parar? Aí eu comecei a apertar tudo quanto era botão. Aí o treco subiu de um lado, descia do outro. Gente, quando o Paulo disse que eu quase matei ele, é verdade. E o pior é que eu não sabia o que fazer. O que eu aperto desse treco aqui? Onde que tá a tomada para puxar o fio da tomada? Pelo menos para desligar esse negócio aqui. Gente, quando aquela cama parou, o Paulo e eu não sei quem estava pior, porque eu vou matar esse cara. Eu vou tirar ele dessa cama, porque se esse treco dobrar, ele morre, vai estourar toda a cirurgia que fizeram. Gente, por alguma razão aquele treco parou. E depois para pôr no lugar, de novo aquela cama. Aí eu falei, Paulo, eu não vou mexer nesse eu vou chamar uma enfermeira, você explica para ela, você faz qualquer coisa. E eu não mexo nunca mais nessa cama. Né? Quando foi agora, acho que quarta-feira, ele me ligou. Ele disse, olha cara, nós estamos arrumando um quarto sensacional. Ô Paulo, puxa vida, não tem que se preocupar, cara. Quarto, não tem nada. Não, e é o seguinte aqui, ó. Eu vou estar no apartamento do lado. E no seu quarto nós colocamos uma cama retrátil e eu vou estar com o controle remoto. Falei, não senhor meu,
assim ligado. Por isso eu fico assim meio com ele. Eu estou sempre olhando assim, ó. Até na hora que ele vai dar o bote aí. Mas foi inesquecível, gente. Ele não morreu e eu não morri. Agora, como eu não sei. Como eu não sei. Depois tem outras histórias. Amanhã eu conto mais. Hoje à noite eu conto mais. Essa semana, quarta-feira, desculpa que eu estou com uma rinite alérgica e é um tipo de coisa que não tem como controlar aí, de vez em quando eu fico. Essa semana, na quarta-feira, nós temos um grupinho que dirige o Ministério de Grupos Pequenos, que é a minha responsabilidade principal na igreja. E nós estamos conversando porque tivemos alguns problemas com alguns líderes de grupo, justamente na área de casamento. E aí nós estamos conversando. Depois que acabou a reunião, um dos rapazes que trabalha junto com a gente, né, nesse ministério, na liderança do ministério, ele me chamou, pastor, vem aqui comigo. Eu queria falar do líder do meu grupo. Eles estão com uma dificuldade enorme no casamento. Está bastante difícil, eu estou tentando ajudar, mas eu só queria que você soubesse, porque de repente pode ter assim uma oportunidade de ajudá-lo. O principal problema daquele casamento é que o rapaz, além de ter sido criado num ambiente extremamente machista, ele aprendeu desde pequeno nas igrejas das quais ele participou, ele aprendeu a respeito da submissão da mulher. E a atitude dele era aquela atitude: eu sou marido, eu sou cabeça da família, eu falo, você obedece, se você não obedecer, você está em pecado e eu não quero nada contigo. Então, ou você obedece ou você vai embora. Uma atitude muito forte da parte dele, e ele aprendeu isso o tempo todo na vida espiritual dele, né? Muito obrigado. A má compreensão desse assunto, submissão, essa má compreensão traz para nós muitas dificuldades no relacionamento, traz frustrações, tanto para a mulher, que se não compreende bem esse papel, ela se frustra, ela se sente retraída, limitada, usurpada dos seus sonhos, dos seus desejos. E o marido, por outro lado, se sente incapaz de fazer aquilo que ele deveria fazer. E, quando muito, hoje em dia, se você fala sobre submissão da mulher, você é motivo de chacota em qualquer ambiente fora da igreja. Qualquer ambiente. Esse é o tipo de assunto que saiu da moda. Agora, como nós vamos fazer para lidar com um assunto desse tão politicamente incorreto, de uma forma honesta, diante de todos, e também entre nós, marido e mulher, dentro do casamento? Então eu quero dizer que esse assunto é um assunto muito maltratado. Muito maltratado. É um assunto abordado de forma incompleta, às vezes abordado pelo viés do machismo, que compromete a compreensão verdadeira, e às vezes ele é tratado com o viés do feminismo, que também compromete a verdade do assunto. Então eu queria falar para vocês sobre isso, e começar com esse assunto da submissão da mulher, porque a gente pensa que a Bíblia, quando fala de submissão, ela fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, e também fala que os filhos têm que ser submissos aos pais. Mas existe uma compreensão maior deste assunto, mais ampla,
ampla do que isso, que eu gostaria de repartir com vocês hoje pela manhã. E nós vamos fazer esse estudo. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir em 1 Pedro, capítulo 2. E o primeiro texto, que é a introdução do assunto, eu queria que a gente olhasse aqui no capítulo 2, versículos 11 e 12, que é quando ele começa a tratar desse assunto. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então vejam aqui, nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra, e nós ganhamos de Deus uma missão, ganhamos de Deus um propósito, um objetivo, um papel, um projeto, que é esse projeto de refletir a glória dele. E como nós vimos ontem, o principal instrumento de Deus para que esta glória seja refletida é a família, é o casamento. Depois, muito tempo depois, veio a igreja, que também entrou dentro do modelo de casamento, ela como noiva e Cristo como noivo até as bodas do Cordeiro. E o desafio é manter exemplar o procedimento no meio dos gentios, das gentes, dos povos, para que naquilo que falam contra nós como malfeitores, observando-nos em nossas boas obras, glorifiquem a Deus. O propósito é a glória de Deus, refletir a glória de Deus. Então aí ele começa a tratar do assunto submissão. Você vai dizer, mas falando sobre a glória de Deus e tratar o assunto de submissão, pois é que esse assunto é um assunto especial dentro desse tema, de refletir a glória de Deus. Vamos adiante então, versículo 13, e vamos ver versículos 13 até o 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Vamos parar um pouquinho aqui só para fazer poucas observações. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Não existe sociedade que não tenha um sistema institucional a partir do qual todos os membros daquela sociedade têm direitos e deveres, e todos estão debaixo daquelas leis institucionais. Há 30 anos atrás, pela primeira vez, eu visitei uma tribo de Yanomamis lá na divisa de Roraima com a Venezuela. E eu fui o terceiro homem branco que aquela tribo viu. Eles estão assustados até hoje. Os dois missionários tinham ido antes, porque tinham descoberto que existia uma aldeia ainda não alcançada, através de uma prospecção de avião que eles tinham feito. Aí os dois missionários foram, chegaram lá naquela aldeia e fizeram o primeiro contato com aqueles Yanomamis, e totalmente primitivos, absolutamente primitivos. Eles achavam que eles eram as únicas pessoas do mundo, que o mundo era aquilo. Não sabem nada. Vocês não podem imaginar o que é um universo de pessoas assim, de índios nessa condição. E depois da segunda vez que eles foram, que ainda que agora já era para construir então uma cabaninha onde eles iam ficar quando eles fossem, então, e como eu sou meio marceneiro, né? Aí eu fui, nós
nosso dever lá, nosso papel era de construir uma cabana para que servisse de abrigo para os missionários quando fossem, né? Então nós fomos lá, ficamos lá alguns dias, lá não sei quanto tempo. E no contato com esses índios, que foi o primeiro contato que nós tivemos com eles, foi muito impressionante. Eles têm uma sociedade incrível, os Yanomamis. Eles não têm cacique, eles não têm um chefe, eles têm um conselho de anciãos, que são os índios mais idosos, que são os juízes daquela tribo. É muito interessante o sistema político, organizacional, social deles. Mas todos os índios que nasciam naquela aldeia, sem conhecer absolutamente nada de nada do mundo que nós conhecemos, sabiam dos seus direitos e dos seus deveres. Então, quando a Bíblia diz nos sujeitarmos a toda a instituição humana por causa do Senhor, porque Deus estabeleceu na sociedade humana esse conceito de autoridade e submissão, esta ordem social, essa ordem política social. E não existe sociedade humana que não tenha um princípio básico e elementar de ordem, que inclui deveres e que inclui direitos para aqueles que dele participam, né? Vamos adiante. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, gente, essa submissão é a submissão institucional, é a submissão social, organizacional, aquela debaixo da qual todos nós estamos inseridos. E aqui não importa se é rei, que tipo de autoridade que é, se é presidente, se é imperador, ou seja o que for, tratai a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Todos nós devemos ser submissos aos princípios de ordem social que regem a sociedade da qual nós participamos. Evidentemente, eu não vou entrar nesses pontos, mas eu quero pedir para voltar para o slide anterior um pouquinho, versículos. Olha aqui, vejam no versículo 14, ele dá o propósito das autoridades. O propósito das autoridades como enviadas por Deus. E Romanos vai dizer a mesma coisa, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então esse é o papel da autoridade, é castigar os malfeitores e dar louvor àqueles que praticam o bem. Infelizmente aqui no Brasil esse papel é trocado muitas vezes, certo? Eles dão louvor para quem é malfeitor, né? Inclusive as próprias autoridades, e dão castigo para aqueles que querem fazer a coisa honesta. Você já percebeu? Se você quer fazer a coisa direitinho, é muito mais difícil, certo? Muito mais difícil. Mais fácil é você pagar propina, é você chantagear alguém, é você usar o meio por baixo do pano, é você cortar caminho, furar fila. Tudo isso é mais fácil. O difícil é ser honesto, né? Então parece que nós estamos numa sociedade meio de ponta cabeça, mas isso faz parte dos últimos tempos, como a gente viu ontem também, né? Então, muito bem. Esse é o primeiro conceito de submissão, que é as autoridades institucionais. O segundo conceito, que vem a partir do versículo 18, é a submissão profissional. Vejam só o que diz: servos, sede submissos com todo amor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso.
Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. É muito comum conversar com as pessoas e descobrir que elas estão enfrentando dificuldades no seu mundo profissional, no seu círculo profissional, com o seu chefe, com o seu gerente, com o colega de trabalho, especialmente os crentes. Outra semana, eu conversando com uma moça, tratando também a respeito de casamento, no contexto deles, mas ela disse que profissionalmente estava muito difícil de ela trabalhar. Ela é nova no emprego, e como nova no emprego e crente, desejosa de fazer a coisa certa, ela estava sendo zombada pelas outras colegas, porque ela fazia tudo certinho e fazia tudo com tempo recorde. E as outras estavam dizendo: menina, você não pode fazer desse jeito, porque senão todos nós vamos ter que fazer assim. Você tem que diminuir o seu ritmo. Você não pode fazer assim, porque você vai criar problema para nós. E começaram a perseguir essa moça, só porque ela trabalha bastante, e porque tudo que ela faz certinho. Ela ganhou inimizade. Que coisa incrível isso, mundo de ponta cabeça, invertido, valores invertidos. Então esse texto diz isso, diz que se nós sofremos tristeza ou injustiça, fazendo o que é certo, então isso é grato a Deus. Agora, se a gente sofre porque faz o que é errado, aí não tem problema nenhum. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu conosco quando a gente era seminarista. Lá na Palavra da Vida, no ano 68, 69, sei lá o que, a gente ia evangelizar em Atibaia, o seminário em Atibaia, só que era na zona rural. Aí nós íamos lá na cidade, e o lugar mais cheio na cidade era a rodoviária. Então vamos evangelizar na rodoviária. A gente enchia o bolso de folheto e ia lá distribuir folheto. E dava folheto para todo mundo que chegava e todo mundo que saía. Todo mundo que chegava e todo mundo que saía. Quando passou mais umas 2, 3 horas, aí veio alguém da rodoviária e disse: olha aqui, ó, vocês não podem distribuir esse papelzinho que vocês estão distribuindo aí. Nós não queremos mais. Então vocês não podem. Bom, nós voltamos para o seminário, né? E o primeiro culto que teve de compartilhar, a gente se sentiu assim meio apóstolo perseguido. Gente, estão perseguindo, o que nós vamos fazer agora? Porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Eles não querem que a gente distribua os folhetos, mas nós vamos distribuir os folhetos, porque isso é coisa de Deus. Eles estão querendo parar a obra de Deus e tal. Aí o diretor do seminário ouviu tudo aquilo, ouviu. Aí todo mundo falou, e ele levantou e disse: olha, nós vamos fazer o seguinte. Isso era no fim de semana, não sei se era segunda, era sábado ou domingo. Segunda-feira é o dia de folga dos alunos. Podia falar para a rua, ele disse: nós vamos fazer o seguinte. Segunda-feira nós vamos lá na rodoviária. Nós vamos levar vassoura, pá e saco de lixo. E nós vamos varrer toda a rodoviária. Mas por que isso? O que tem a ver uma coisa com outra? Aí começou a fazer sentido para nós. As pessoas pegavam o folheto, amassavam o folheto e jogavam no chão. Meia hora depois de a gente distribuir 500 folhetos, 495 estavam no chão. Aí, se você é o diretor da rodoviária, você vai querer essa sujeira? Então, quando ele disse que era proibido distribuir folheto, não era perseguição a Cristo. Era porque nós estávamos fazendo uma coisa errada. E as pessoas estavam fazendo uma coisa errada. Ele disse: nós vamos lá, nós vamos procurar a administração da rodoviária, nós vamos pedir desculpa e nós vamos dizer para eles: olha, nós vamos fazer o seguinte, se o senhor permitir, nós vamos distribuir o folheto, e para cada pessoa que distribui o folheto, nós vamos ter alguém com
um saquinho de lixo, que vai ter uma vassoura e uma vasilha, e qualquer lixo que jogarem no chão nós vamos pegar. Nós queremos deixar a nossa rodoviária mais limpa do que nós encontramos. O diretor falou: tá aí uma coisa que eu quero ver se vocês vão fazer. E fizemos. Então a submissão, ela tem que ser debaixo daquilo que é verdadeiro, daquilo que é certo, daquilo que é justo. Se você estiver sofrendo alguma injustiça, então isso agrada a Deus. E você está debaixo desse conceito universal de submissão, que é aqui, nesse caso, a submissão profissional. Vamos para o terceiro conceito, vamos continuar no texto, é o mesmo texto bíblico, né? Começar aí no versículo 21 até 25, nós vamos ler. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus pecados. Desculpa, os seus passos. Eu estava lendo embaixo já. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Volta ao texto anterior, por favor, o 23. Vejam só. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas, essa é a frase, entregava-se àquele que julga retamente. Isso é submissão espiritual. Não importa o que aconteça com você, seja com seu marido, seja com seu chefe, seja com o governo, o prefeito da sua cidade, seja o que for, a sua primeira submissão é devida a Deus. É a submissão espiritual. É a submissão que está acima de todas as outras. Não existe nenhuma autoridade que não esteja debaixo da autoridade de Deus. E Jesus, quando foi ultrajado aqui nesta terra, as autoridades daqui nesta terra maltrataram Jesus, fizeram injustiça com ele, ultraje com ele. E vejam como ele reagia. Ele não revidava, ele não fazia ameaças, mas o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga retamente. Então, aqui já uma palavra, por exemplo, para as mulheres. Se o seu marido de alguma forma trata você mal, a sua reação primeira é você se subordinar, se submeter à autoridade maior do que o seu marido, que é Deus, e entregar-se a Deus, como Jesus fez. Vocês, homens, se vocês estão sendo perseguidos no seu emprego, no seu serviço, você está sendo injustiçado, estão fazendo com você uma injustiça tremenda. Você tem vontade de esganar o seu chefe, o seu diretor, seja lá quem for, o seu sócio. A primeira submissão que é pedida de você é que você se entregue àquele que julga retamente. Não revide com ultraje. E se maltratado, não faça ameaças, mas entregue-se àquele que é a autoridade final. Submissão espiritual. Muito
Muito bem, vamos adiante agora, falando a respeito da submissão da mulher. Aí ele continua, é o mesmo texto, muda o capítulo, mas é o mesmo texto. Se a gente fosse olhar a Bíblia em grego, é o mesmo parágrafo, é o mesmo assunto que ele está tratando. Então ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Eu quero parar aqui logo na primeira frase e quero fazer um destaque, que é a chave de todo esse texto, que é esta palavra igualmente. Essa palavra está repetida neste trecho em que trata dessas formas de submissão, falando igualmente, do mesmo jeito, da mesma forma, assim como foi, assim deve ser. Então, quando ele está falando para as mulheres, ele está dizendo assim: vocês mulheres, igualmente, quer dizer, do mesmo jeito que eu já falei tudo antes, daquela mesma forma que eu falei tudo antes, eu quero que vocês também sejam submissas a vosso próprio marido. Então é com aqueles mesmos conceitos de submissão, e dali a palavra igualmente. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Vamos continuar. O 4 agora. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Veja bem, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Enquanto elas estavam submissas ao próprio marido, estavam esperando em Deus. A confiança delas não era no marido, era em Deus. A submissão delas era ao marido, mas em última instância Deus. Submissas a Deus, esperando em Deus, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu não vou entrar muito nessa questão da submissão de mulher, porque esse é um assunto que é mais conhecido. Geralmente, quando se fala de submissão, se prega a respeito disso, se fala e se ensina a respeito disso. O que é muito bom, está aí, o texto bíblico está aí, com bastante detalhe, com muitos princípios, com muitos conceitos que se tem que aprender. O que eu mais gosto de tudo nesse conceito é justamente essa frase final do versículo 5. As santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então você espera que o seu marido mude alguma coisa, aí você fala, ele não muda. Eu lembro de uma mulher que disse assim: eu sou crente, meu marido não é crente, e nesses, tantos anos de casado, toda noite eu obrigo meu marido a ouvir um capítulo da Bíblia, porque eu deito do lado, abro a Bíblia e leio um capítulo para ele. Bom, nunca se converteu o homem. Eu disse para ela: você precisa parar de fazer isso. Vamos fazer diferente agora. Você deita do lado dele, você abre a Bíblia, você abre um capítulo por dia, mas você lê em silêncio, fecha a Bíblia e dorme. Não é que o marido se converteu depois disso? A mulher calou a boca, o marido se converteu. E eu acho que ele ficou com vontade de ler a Bíblia, porque quando ela falava, ele não ouvia. Então, gente, nós não podemos atropelar o processo, atropelar aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos fazer a coisa do jeito como a Bíblia ensina, que não está dizendo
expressão, não é menosprezando, mas talvez ele tenha uma cultura pequenininha, ele aprendeu tudo que ele aprendeu, ele faz certinho tudo que ele tem que fazer, ele está fazendo o que ele deve fazer. Você é um doutor, não sei das quantas, mas naquela hora, ele é autoridade sobre você. Você tem que ficar quietinho, tem que receber a multa, tem que receber a bronca. Não tente suborná-lo, não tente se justificar. Se você fez uma coisa errada, ele está certo e você está errado. Ele é autoridade, você tem que se submeter. Então essa questão de submissão não entra no mérito da qualificação. Você diz, mas eu sou muito mais inteligente do que o meu chefe, e daí? Alguma coisa ele tem a mais, porque ele é chefe e você não é. Ele é chefe, você tem que obedecer. Você tem que seguir, você tem duas opções. Você faz o que ele orienta, você pega o seu boné, pede demissão e vai embora. Agora, marido, você só tem um, acho. Devia, certo? Seria bom se fosse. Então, você tem que esse mesmo, minha filha. Casou, é isso aí, ó. Já estava tudo embutido no pacote, certo? O que você sabia e o que você não sabia também. Já estava tudo incluído no pacote, certo? Como é que é? Comunhão de bens e males. Isso a gente não fala por casa, né? A gente só fala comunhão de bens, mas é comunhão de bens e males, certo? Então essa questão de submissão, ela não entra no mérito de se você é melhor do que a outra pessoa, se você é mais capaz, se você é mais inteligente, se você ganha mais, se você é mais bem preparado. Não interessa. Quem é autoridade sobre você, naquela circunstância, ele é autoridade e pronto, acabou. Se você está assistindo uma peça lá de, vamos dizer assim, uma orquestra sinfônica aí, e você está lá no terraço e você começa a fazer um barulho, vem o lanterninha, aquele lá, o camarada lá, e ele chega para você e diz para você que você não pode fazer aquilo, que você tem que ficar quieto, senão ele vai pôr você para fora. Mas você olha para aquele camarada, quem é aquele cara, né? Aquele cara não é nada perto de você, mas ele é autoridade sobre você. Ele pode sim pôr você para fora. Experimenta resistir para você ver. Ele pode, ele é a autoridade, você deve se submeter a ele. O conceito de submissão é esse, é um conceito universal, é um conceito que abrange todas as esferas da sociedade humana, e todos nós estamos debaixo desse conceito, certo? Então nós vimos aqui, até agora, 4 tipos de submissão. A submissão institucional, que é do governo, da sociedade; a submissão profissional, que é no seu trabalho, na sua profissão; a submissão espiritual, que é, em última análise, se submeter a Deus, acima de toda e qualquer autoridade; e a submissão da mulher. Mas agora eu queria que vocês ouvissem sobre a submissão do homem. Vai dizer, não, pastor, peraí, agora você está apelando. Agora não é. As mulheres, por favor, não adianta dar cotovelada agora, tá? Segura o seu braço, amarra ele ali, sem cotovelo e sem chutar o pé dele também, tá? Vamos adiante. Vamos lá. Passa mais um slide, depois o outro. Vamos para o versículo 7. Mais um. Isso aqui. Agora eu queria que vocês observassem aqui essa terceira palavrinha. Que palavra que é essa? Igualmente. O que significa isso? Do mesmo jeito, do mesmíssimo jeito. Gente, isso é uma coisa gramatical. Eu não estou aqui inventando uma teologia nova, uma coisa. Não, é gramatical, é só entender, é uma questão de compreensão do que está escrito. Está escrito assim: maridos, vós igualmente, do mesmo jeito como eu falei tudo para trás. Do mesmo jeito que eu falei do cidadão, do mesmo jeito que eu falei do empregado, do mesmo jeito que eu falei que Cristo se submeteu a Deus, do mesmo jeito que eu falei que a mulher tem que se submeter ao marido, agora eu vou dizer para vocês também, da mesma forma. E aí o que ele diz? Maridos, vivei a vida comum do lar, com disciplina.
discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu vou começar justamente de trás para frente. Para que não se interrompam as vossas orações. Gente, é assim, irmão. Se você está bem com a sua mulher, se você está bem com o seu marido, você toma qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. Você é a pessoa mais forte do mundo. Você é a pessoa que está nos cascos, como diz o gaúcho, pronto para qualquer negócio. Agora, se você está mal com a sua mulher, se você está mal com o seu marido, você é uma tralha. É verdade. Você está desse tamanhozinho assim. Tudo é ruim. Tudo é difícil. Você não tem vontade para nada. Você faz tudo de qualquer jeito. Você cumpre a tabela. Está pior que o meu time, o Palmeiras, que nem cumprir tabela no Mundial talvez. Você já caiu para a segunda divisão. É igual. Certo? Então tem que levar em conta que o relacionamento marido e mulher, o relacionamento do casamento afeta a nossa vida toda, inclusive na parte espiritual. Inclusive na parte espiritual. Talvez, e aqui com os pastores presentes, eu vou pedir licença para dizer alguma coisa que não tem nada a ver com vocês, tá? Só acontece comigo, então os outros pastores estão fora disso. Mas assim, ó, eu brigo com a minha mulher no domingo de tarde e tenho que pregar no domingo de noite. Como é que faz isso? É a situação mais humilhante que existe. E você tem que pregar, você tem um compromisso, você tem ali 1000 e tantas pessoas, seja lá quantas forem. Você se preparou, você tem uma mensagem, você precisa. Mas o coração não está legal. O coração não está legal. A mesma coisa as mulheres. Elas não estão bem com o marido, mas têm que ajudar os filhos na escola. Não acerta nem 2 mais 2. Não adianta, não corrige nada. Vai tudo de qualquer jeito. Porque a coisa está embolada no meio do campo ali a coisa está ruim. Especialmente com Deus, para que não se interrompam as vossas orações. A sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele está estragado, está rompido, está prejudicado, se você não está bem com o marido e mulher. Herdeiros da mesma graça de vida. Gente, olha, eu não vou dizer muita coisa sobre isso. Eu tinha um pastor que nós trabalhamos junto até lá na cidade onde o Paulo morou, lá com a família, em Nova Petrópolis. Nós tínhamos um pastor lá antigamente, um pastor de uma congregação lá, que ele realmente queria, ele pregava isso, ensinava isso, que a alma do homem valia mais do que a da mulher. Eu não sei se quando Jesus morreu, ele morreu um pouco mais para os homens do que para as mulheres. Talvez para as mulheres só deixou o último suspiro lá. Todo outro sofrimento antes era para os homens. Mas na verdade o que vale é o último suspiro, né? Porque tudo que vem antes ainda está em vida, né? Então, gente, que burrice isso. Que coisa estúpida. Deus criou o homem e a mulher, não criou um melhor do que o outro, ele só criou diferente. Não tem nada de melhor, não tem que vale mais ou que vale menos, que é mais importante ou menos importante, isso é bobagem. Não existe isso. Somos herdeiros da mesma graça de vida. Bom, aí vem e fala da mulher como parte mais frágil. Isso é o que eu menos entendo da Bíblia, porque tudo que eu sei, a mulher é mais forte que o homem. Fala que é mais frágil, mas quem aguenta as pontas lá é a mulher. Quando uma família está em
quem que aguenta as contas? São as mulheres. Quando tem problema financeiro, quem que segura a barra lá? Vai lá as mulheres. Na questão de saúde, quem que aguenta mais? Estão lá as mulheres. Para gerar filho, estão lá as mulheres. Ainda bem também, porque aí a gente não vai aguentar. Aí, ó, tá lá. Aguenta, gente, aí, ó, vocês foram feitas. Então, essa é a parte da Bíblia que eu não entendo. Eu não sei muito bem o que quer dizer sufrágio. Estou tentando descobrir até agora, não sei o que é. Eu acho que é apenas na parte de que requer um cuidado, atenção, uma delicadeza maior. Acho que deve ser isso. É isso mesmo. Acho que só deve ser isso. Não sei de muita outra coisa que a mulher é mais forte. Gente, tinha uma época na nossa igreja, a parte emocional, olha, não sei, vou te dizer uma coisa. Mesmo a parte emocional, vamos ver dois casos aí. Morre a mulher, o marido está danado, está ralado, não sabe o que fazer, é barata tonta, se os filhos não ajudarem, ele está perdido. Morre o marido, a mulher fica de medo, continua fazendo tudo que ela faz, tudo direitinho, a casa está mais em ordem ainda do que estava. Então eu não sei, eu continuo com as minhas dúvidas. Mas teve uma época em Porto Alegre que nós tínhamos mais ou menos 70 viúvos, 4 homens e 66 mulheres. Aí eu pergunto para vocês, quem que é mais frágil? Se prepare, meu, porque você vai primeiro. Tá? Se prepare. A norma é essa. Pode e faz seguro de vida, tudo aí, porque você vai primeiro. Tem algumas exceções, mas se prepare. A mulher é osso duro de roer lá. Ela fica lá, resiste. Os homens, meu Deus. Muito bem. Volta um pouquinho lá. Agora vamos para a primeira parte do versículo. Vós maridos, no mesmo versículo. Vós maridos igualmente vivei a vida comum do lar. Isso é uma coisa que o marido não gosta. O marido gosta de coisas importantes. Ele gosta de ter coisa importante. É reunião da diretoria, é visitar o cliente, é fazer um grande negócio, é mandar um e-mail àquele que vai resolver o problema com toda a empresa. Ele gosta de coisas importantes. Chega em casa, tem coisas comuns. Por exemplo, a torneira está pingando. Mas ele não quer nem saber da torneira pingando. Ele quer saber da reunião da diretoria. Que torneira pingando, coisa nenhuma. O negócio dele é a reunião da diretoria. Mas ali não tem reunião da diretoria. Ali está falando da vida comum do lar, gente. É o filho que ganhou um recado da professora dizendo que ele fala muito, que tem que ter uma conversa com ele, porque ele não presta atenção. Aí o marido diz, você resolve. Você resolve. Não é porque ele acha que a mulher é mais sabida, não é porque ele realmente não quer fazer. Esse é o negócio. Mas esse texto está dizendo que ele deve viver a vida comum do lar. Quer dizer, ele deve se inteirar do que acontece em casa, das coisas corriqueiras, do dia a dia de casa. É responsabilidade dele, sim. E diz isso que é com discernimento, com sabedoria. Eu não sei se eu recomendo para você, a próxima vez que a sua torneira estiver pingando, você pedir para o seu marido consertar. Pode ser um desastre. Pode ser que ele não tenha a mínima habilidade com ferramenta. Mas ele precisa aprender a fazer algumas coisas. Ele precisa assumir a responsabilidade. Nem que ele tenha que ir atrás de um amigo que tem ferramenta e que sabe como fazer, mas ele assume a responsabilidade daquilo que é necessário fazer. Ele vai adquirindo discernimento. E a última palavrinha que eu quero destacar é consideração. Consideração. Gente, nós
falamos muito de amor aqui dentro da nossa sociedade ocidental, mas um relacionamento, de acordo com o que ensina a Bíblia, ele é muito mais de responsabilidade e de atitude do que de romantismo. Não quero falar nada, hoje à noite nós vamos ter uma noite romântica, joia, gente, de 10, 100%. Mas assim, o que é romântico passa diante da dureza da vida. E precisa ter alguma coisa mais forte do que o romantismo para segurar o seu casamento. Isso que é mais forte é consideração, é compromisso, é honra, é você manter a sua palavra. Quando você casou, você prometeu que seria fiel, teria cuidado, teria amor, teria consideração até o último dia da sua vida. E esse continua sendo o desafio. Então, gente, o marido também deve ser submisso. Aqui a submissão é a vida do casamento, a vida do casal. Submissão aos conceitos de família, às necessidades da família, a demanda da família. Aliás, o que significa a palavra submissão? Estar debaixo de uma missão. E vocês lembram que a gente conversou ontem? A missão que Deus nos deu como casal e como família é refletir a glória dele para a comunidade ao nosso redor. Que Deus nos abençoe nisso. Vamos curvar a nossa cabeça. Talvez alguma coisa aqui tenha surpreendido você e feito um desafio um pouco contrário à sua opinião. Eu respeito a sua opinião. Eu não quero impor uma compreensão diferente sobre aquilo que você pensa, de qualquer coisa que a gente conversou aqui. Mas eu queria que você considerasse o que está escrito na Bíblia. Esquece tudo que eu falei, mas olha para o texto e diga assim: Senhor, eu quero seguir a tua palavra. Não importa o que me custe, mas eu quero fazer o que a tua palavra ensina. Me ajude nisso. Eu estou compreendendo que há uma diferença entre o que eu penso e o que a tua palavra diz. E eu quero ficar com a tua palavra. Porque tudo que eu quero na minha vida, no meu casamento, na minha família, é refletir a glória de Deus. Senhor, guarda o coração de cada casal aqui. Que cada mulher e cada homem sejam submissos à grande missão do casamento da família, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém.